Escritor britânico Salman Rushdie está ligado a um ventilador após ter sido atacado num evento nos Estados Unidos da América. Toneladas de peixes mortos dão à costa no rio Oder. Autoridades desconhecem causas do desastre ecológico. Talibã dispersa uma manifestação de cerca de 40 mulheres com recurso a tiros em Cabul, capital do Afeganistão. Acidente de viação com migrantes na Áustria. 3 pessoas que viajavam numa carrinha com 20 migrantes a bordo acabaram por morrer. O escritor britânico Salman Rushdie está ligado a um ventilador. Não fala e corre o risco de vir a perder um olho, de acordo com informações veiculadas pelo seu agente ao The New York Times. Salman Rushdie foi atacado esta sexta-feira por um homem na posse de uma arma branca, momentos antes de fazer uma intervenção em Nova York, nos Estados Unidos. O autor do ataque, identificado como Adi Matar, tem 24 anos, é natural de New Jersey e acabou por ser detido no local do crime. A polícia já se dirigiu à casa do homem para investigar. Um representante da polícia disse que ainda é muito cedo para dar informações concretas. Para já, segundo explicou, não são conhecidas as motivações do crime, mas a polícia está a trabalhar em conjunto com o FBI e gabinetes locais das autoridades para determinar as causas do ataque, acrescentou. O autor britânico já escreveu vários livros. A obra Versículos Satânicos, um dos seus livros mais conhecidos, é considerado uma afronta contra o Islão, o Profeta e o Alcorão pelas autoridades iranianas. Bastou um único episódio para a história de Salman Rushdie sofrer um volte-face. Aos 40 anos, o escritor britânico publicava Os Versos Satânicos e, com um livro, alterava para sempre a vida real num mundo povoado de fanatismo. Educado no seio de uma família muçulmana de Bombaim, Rushdie é hoje alvo de ódio em grande parte do universo islâmico. Poucos terão lido as 600 páginas dos Versos Satânicos, mas a 14 de fevereiro de 1989, o Ayatollah Khomeini condenava o autor e todos os envolvidos na publicação do livro à morte. A sentença levaria o escritor a uma semi-clandestinidade em que nem por isso desistiu de escrever. Uma obra marcada pelo realismo mágico e uma vida à espera, sem grande esperança, que a realidade mudasse. Rushdie apelou ao Irão que deixasse de ter a cabeça a prémio, à União Europeia que pressionasse o Irão a anular a decisão com base na lei religiosa. Mas a ameaça acompanhou o autor ao longo dos anos e com ele muitos dos que ousaram traduzir a sua obra, acabando feridos em ataques ou mesmo assassinados. Em 1996, Rushdie recusou deslocar-se à Dinamarca para receber o Prémio Aristien de Literatura. Chegou mesmo a responder por outro nome. A fadiga de uma vida na sombra acabaria, no entanto, por fazer o autor regressar aos eventos públicos, apesar de toda a vigilância em redor. Já este ano, mais de 3 décadas passadas sobre a primeira edição de Os Versos Satânicos, Salman Rushdie tinha acabado de anunciar a publicação do 15º romance, quando foi esfaqueado durante uma conferência em Nova York. A mesma cidade que escolheu para tentar viver uma vida quase normal. Uma sexta-feira sangrenta no Montenegro culminou com a morte de pelo menos 11 pessoas e 6 feridos. De acordo com testemunhas, um homem munido de uma caçadeira disparou aleatoriamente pelas ruas da cidade de Cetinga. Entre as vítimas mortais estão 2 crianças e a respectiva mãe, que viviam como inquilinos na casa do agressor. O atirador foi também abatido a tiro, mas por outro cidadão que passava no local. Em declarações aos jornalistas, o primeiro-ministro montenegrino lamentou a tragédia sem precedentes no país e pediu à população que mantenha as famílias das vítimas em pensamento. O líder do governo disse ainda estar a rezar para que todos os feridos, especialmente os feridos graves, sobrevivam. As autoridades já conhecem a identidade do atacante, um homem de 34 anos, a que optaram por identificar com as iniciais VB. De acordo com os média locais, o tiroteio terá começado durante uma discussão familiar. No entanto, a polícia ainda não revelou as causas por trás do ataque.
Fortes chuvas quebram o calor escaldante do verão em Itália. Os efeitos da vaga de mau tempo que atingiu o sul do país são mais visíveis em Scilla, na Calábria, com estradas inundadas, rios de lama e estâncias balneares danificadas. Na sexta-feira, uma enorme massa de água inundou as ruas da cidade costeira, arrastando carros e escombros. Uma residente diz que precisa do carro para viver e trabalhar e que está numa situação em que perdeu tudo. Outra pessoa diz que acontece todos os anos, que não é só um episódio isolado e que acontece porque os canos estão demasiado entupidos e que as aberturas de passagem rebentam nas ruas. Entre as áreas mais afetadas está também a ilha de Stromboli, invadida por deslizamentos de terras devido, segundo o presidente da Câmara, à falta de vegetação, destruída num incêndio recente. Destruídas também estufas e plantações comprometidas, igualmente na zona de Cagliari, onde várias explorações agrícolas sofreram grandes perdas. A tranquilidade que ao longe emana do rio Oder esconde ao perto uma suja realidade. Desde quinta-feira que toneladas de peixes mortos estão a dar à costa entre a Alemanha e a Polónia. Um desastre ambiental ainda sem explicação que deixa já antever consequências para a economia local. No Baixo Vale do Oder, o chefe adjunto do Parque Nacional é testemunha da morte dos animais. Diz temer que os pescadores percam o sustento, que os visitantes desapareçam e lamenta ainda que talvez haja turistas curiosos em ver a catástrofe. Com as investigações ainda em curso, o primeiro-ministro polaco disse esta sexta-feira que enormes quantidades de resíduos químicos foram provavelmente despejadas intencionalmente no Oder. Até o momento, testes laboratoriais detectaram níveis elevados de salinidade, mas nenhum mercúrio nas águas do rio. Depois da Alemanha ter apontado o dedo à Polónia por não ter dado alerta após os primeiros indícios de desastre ecológico logo em julho, o primeiro-ministro polaco dirigiu-se à nação para se comprometer com a minimização das perdas e a responsabilização dos culpados. Já este sábado, o governo anunciou uma recompensa financeira para quem ajudar a chegar aos infratores. Para já, as autoridades desaconselham vivamente a entrada nas águas. Na Alemanha, os meios de comunicação locais falam de uma possível extensão do desastre ambiental até ao Mar Báltico, já este fim de semana. No Afeganistão, os talibãs dispersaram com recurso a tiros uma manifestação de mulheres que teve lugar em frente ao Ministério da Educação em Cabul. Lutar pelo direito à educação e ao trabalho. Estes foram os dois motivos que levaram as mulheres afegãs a sair às ruas. Mas 5 minutos após o início dos protestos, o grupo jihadista colocou fim ao ajuntamento. Esta manifestação acontece 2 dias antes dos talibãs completarem 1 ano no poder. Nos últimos meses, o grupo já restringiu várias liberdades fundamentais às mulheres. Em março, por exemplo, as escolas secundárias foram fechadas para pessoas do sexo feminino e em maio foi ordenado que as afegãs cobrissem todo o rosto. Um acidente de viação neste sábado na fronteira entre a Áustria e a Eslováquia aumenta os números das tragédias a envolver migrantes. 3 pessoas que viajavam numa carrinha morreram. O condutor do veículo, com perto de 20 pessoas a bordo, acelerou para evitar a fiscalização na fronteira, mas perdeu o controle do veículo que capotou numa vala. Um acidente de grande aparato com bombeiros, polícia e helicópteros envolvidos na operação de salvamento. O porta-voz da polícia disse que quando chegaram encontraram 20 migrantes na carrinha, mas que para 3 a ajuda veio tarde demais, que morreram no acidente uma mulher e 2 homens e que 7 pessoas estão gravemente feridas e foram transportadas para os hospitais próximos, algumas em helicópteros. As autoridades foram também obrigadas a encerrar a autoestrada em direção a Viena para as operações de resgate. Ainda não são conhecidas as identidades dos migrantes nem os seus países de origem. Sabe-se que o condutor de origem russa foi preso. Milhares de pessoas reuniram-se no centro de Seul neste sábado, num protesto que pede ao governo sul-coreano que suspenda a política hostil em relação à Coreia do Norte e à China, incluindo os exercícios militares conjuntos com os Estados Unidos. Os manifestantes pedem ainda que o governo estabeleça um tratado de paz e cooperação com Pyongyang. Nova missão cumprida com sucesso com o lançamento do Falcon 9, do sistema de transporte espacial da empresa norte-americana SpaceX de Elon Musk. Este é o 10º voo do Falcon 9 que descolou na sexta-feira da base espacial da Califórnia.
A rede Starlink foi projetada para dar acesso à internet de alta velocidade a baixo custo para todos.